A idolatria nacional. Você quer saber um pouquinho mais sobre este assunto, sobre o povo de Israel? Então fique conosco até o final deste vídeo. Com muito prazer, com muita alegria, que a paz do Senhor Jesus continue presente em cada vida, em cada coração. Glória a Deus. Compartilhe com os seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho, inscreva-se em nosso canal, faça o seu comentário e você já sabe, né? Dê aquela apertadinha no sininho, é muito importante para o crescimento do nosso canal. E agora prepare o seu coração, porque a palavra de Deus vai ser lida e a leitura da palavra de Deus é como se Deus estivesse falando ao vivo conosco, porque a Bíblia, ela é a infalível palavra de Deus. Então, o texto de hoje está no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para os adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Glória a Deus. Texto difícil, né? Palavras difíceis da gente pronunciar, mas é assim mesmo. Temos que ler a Bíblia com muito prazer, com muita alegria, porque a Bíblia é a verdade. E hoje, o tema que nós vamos meditar fala sobre a idolatria nacional de Israel. O que é mesmo a idolatria? Amigo, a idolatria é um termo que está na Bíblia. Está na Bíblia. Como é que a gente entende se está praticando a idolatria ou não? Preste bem atenção, eu vou explicar. Todas as vezes que alguém se prostra diante de uma entidade, seja ela figura de homem, seja figura de animal, seja uma pirâmide construída, uma torre. Se você se prostra diante destas coisas que foram construídas pelo homem e você acredita que aquilo pode fazer alguma coisa por você, a isto Deus chama de idolatria. Deus não aceita em hipótese nenhuma que o ser que ele criou à sua imagem e à sua semelhança se prostre diante de uma imagem que o homem fabricou com as suas próprias mãos. Você quer saber melhor sobre este assunto, idolatria? Leia o livro de Êxodo, capítulo 20, lá fala sobre os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos se referem ao relacionamento do homem com o seu Criador. Eu vou ser rápido aqui. Jesus, Deus, falou assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Aí ele começa: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Está aqui a idolatria. Nem semelhança alguma do que há em cima da terra, homens, pássaros, embaixo do mar, peixes, monstros marinhos, porque eu sou o Senhor, Deus falando, que visito a iniquidade
dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então está aqui, meu amigo, a Bíblia. Então fique conosco até o final desta mensagem para você aprender. O nosso propósito aqui não é ferir suscetibilidades, mas nós temos um propósito, um compromisso com Deus, falar a verdade, pois é a verdade que liberta. Este é o maior ensinamento de Jesus na terra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este é o grande propósito da existência deste projeto. Ide e pregai. Falar simplesmente a verdade, ainda que alguns não aceitem, mas não importa, mas importa que a verdade seja ensinada para que você, através da verdade, seja liberto pelo poder do sangue de Jesus. Amém, amigo? Agora vamos para o primeiro tópico da mensagem. A desobediência de Israel, Presta atenção agora para o texto bíblico. ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Pois é, meus irmãos, meus amigos, esse texto aqui fala que Moisés subiu ao monte, foi chamado por Deus, demorou um pouco, essa demora aí de mais ou menos 40 dias. Aí o povo foi para cima de Arão: olha, esse Moisés aí, aquele que nos tirou lá do Egito, agora nos fez promessas, ele subiu para o monte, desapareceu agora. Construa aí para nós um Deus, olha só, um Deus. Eles queriam um Deus de qualquer maneira, eles queriam um Deus visível. Lembre-se que o Deus criador dos céus e da terra, ele não é um Deus visível, ele é um Deus invisível. É pela fé. Faze-nos deuses. Faze-nos deuses, porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. O povo de Israel estava caminhando, era considerado o povo de Deus, mas ainda era um povo politeísta como hoje. No Brasil, por exemplo, há milhares de deuses que os homens fabricaram com as suas próprias mãos. Já expliquei para vocês o que é idolatria. Então, no Brasil, a idolatria também é nacional. No Brasil, há milhares de imagens, de esculturas que as pessoas se prostram diante delas para pedir uma bênção, para pedir um milagre, para pedir uma graça. Eu quero que o São Fulano me conceda uma graça. Isto é idolatria. Não foram os evangélicos que inventaram essa história de idolatria. Está aqui na Bíblia. Estou provando para vocês que o povo pediu deuses com letras minúsculas. Não é assim, pastora Sara, que está escrito aí? Deuses com letras minúsculas. Isto é, fruto da imaginação do homem. Daí a palavra imagem. O homem imagina e, de acordo com a sua imaginação, aí constrói uma imagem do São Fulano, do São Beltrano, de um pássaro, de um peixe. Constrói uma estátua, como foi lá no Egito, uma estátua como construiu Nabucodonosor, e assim por diante. Então aconteceu. E o Arão, que era o irmão de Moisés, e que Moisés deixou ele na direção do povo enquanto ele atendeu o chamado de Deus, não teve pulso, foi levado pela pressão e construiu então um bezerro de ouro que o povo passou a adorar e oferecer sacrifício a ele. Agora você vai saber o que aconteceu no próximo tópico, pastora Sara. A reação de Deus diante da idolatria. Texto bíblico. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Pois é, está aí a reação de Deus. Como foi que Deus reagiu
diante da atitude do povo, que enquanto Moisés estava na presença do Senhor, recebendo as tábuas da lei, recebendo os 10 mandamentos da lei moral e espiritual para Israel, o povo estava lá comendo, bebendo, se embriagando, oferecendo sacrifício para um bezerro de ouro que foi fabricado pelos homens daquele tempo, meus amigos. E aí Deus ficou feliz? Deus ficou satisfeito? Leia o capítulo 32 de Êxodo. Leia. E lá você vai ver a reação de Deus. Deus se afastou do povo. Moisés, desce. Aí Deus nem chamou mais meu povo. Moisés, desce. Leia o capítulo 32 de Êxodo. Desce porque o teu povo pecou. Deus sabe de tudo. Lá do alto do monte, Deus estava vendo. Como Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo aqui na terra, Deus está vendo, não adianta. Deus está sabendo de tudo que está acontecendo aí, onde você está ouvindo, assistindo a este vídeo. Deus está vendo tudo que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, no Irã, em Israel, lá na China, lá na Índia. Deus está sabendo de tudo que está acontecendo nos bastidores do nosso país. Deus está de olho em tudo. Então Deus se afastou. Sabe por quê, amigo? Porque Deus não tolera a idolatria. Volto a dizer, nós não estamos aqui ferindo suscetibilidades, nós estamos mostrando como é que Deus reage diante de um ser humano que Ele criou com um propósito. E agora esse ser humano que foi criado à imagem e à semelhança de Deus está se prostrando diante de imagem que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve, que tem mão, mas não apalpa, não pega em nada, que tem pés, mas não anda. Para se deslocar de um lado para outro, tem que ser carregado. Então, Deus fica irado, se você quer saber. Quando nós aqui na terra que temos filhos, que o nosso filho faz alguma coisa errada, nós ficamos contentes? Muitas vezes a gente dá umas palmadinhas no menino, não é verdade? É a mesma coisa que Deus faz. Muitas vezes acontece alguma coisa conosco, não sei o que foi que eu fiz. Se você é um adorador de ídolo, provavelmente o que você está passando é a reação de Deus com respeito às suas atitudes. Infelizmente, no Brasil também há uma idolatria nacional. Cada município, que no Brasil são mais de 5.700 municípios, então são 5.700 deuses no Brasil, no mínimo. Porque além da sede de cada município, tem as comunidades do interior, e cada comunidade tem o seu Deus. Então pode multiplicar por 3, por 5 aí esse número. Amigo, é para você meditar, é para você pensar. Pastor Jairo foi chamado por Deus, como Moisés foi chamado naquele tempo, como Estevão também foi chamado naquele tempo, então meu tempo é hoje. Então eu tenho que pregar a verdade hoje. Você deve glorificar a Deus pela verdade que você está ouvindo. Pastor, e agora, pastor? O que é que eu faço? Eu reconheço, pastor, que eu estou praticando a idolatria. Eu não sabia que eu estava errando. Jesus foi claro: errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Então, por falta de conhecimento, você está pecando. Agora, a partir de hoje, você está consciente que adorar ídolo é pecado, Deus fica aborrecido. Mas também Deus é poderoso para perdoar. Se você reconhece que você tem vivido todo esse tempo da sua existência adorando aos ídolos, aproveite para pedir perdão para Deus, Ele vai lhe perdoar. E você promete a Ele que você vai mudar de vida, prometa a Deus que você vai comprar uma Bíblia, vai começar a lê-la a partir do livro de Mateus, e depois você vai ler o Antigo Testamento. E o Espírito Santo vai mostrar para você o tempo
tempo que você perdeu, porque eu também perdi 24 anos da minha vida adorando aos ídolos, tudo por falta de conhecimento. Mas Deus quer mudar a sua vida hoje e a partir de agora. Só vai depender de você. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, aquilo que eu recebi de Ti, eu passei para os nossos milhares e milhões de amigos. Paizinho, pelas pessoas que estão reconhecendo os seus erros, eu te peço, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados. Registra o nome de todas estas pessoas no livro da vida e que todas permaneçam firmes, aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora, amigos, vamos orar pelo Brasil. Você ouviu a mensagem. Então, o Brasil, infelizmente, a idolatria nacional é uma verdade. Mas Deus, somente Ele, é quem pode mudar o Brasil. Agora, você agora está sendo convidado para fazer parte do povo de Deus. E a partir de hoje, você não vai mais clamar aos ídolos. A partir de hoje, com certeza, você não vai mais dobrar os seus joelhos diante de uma imagem de escultura fabricada pelo homem. Agora, a partir de hoje, você vai clamar ao Deus invisível, ao Rei eterno, imortal e invisível. Eu sempre faço esta oração aqui, porque é assim que Deus é, imortal e invisível. E somente a Ele nós devemos adorar. Então, vamos nos unir em uma só fé e vamos orar pelo Brasil. Você é cristão? Então, se você é cristão, você está do lado do bem. Infelizmente, muitos aí se dizem cristão, mas estão do lado do mal. Mas ainda há tempo de você se arrepender. Faça isto hoje, agora. Vamos orar pelo Brasil. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a nossa nação, o nosso país, que, conforme a tua palavra, o Brasil é uma nação cuja maioria está praticando a idolatria. E o Senhor não está nem um pouquinho satisfeito com esta nação. Tudo que está acontecendo de errado no Brasil é permissão do Senhor por causa da idolatria. Pai, perdoa esta nação. Perdoa este povo. Senhor, Pai, Senhor perdoou Israel atendendo à oração de Moisés. Moisés subiu ao monte novamente, pediu perdão a Deus e ainda disse, mas Senhor, se tu não perdoares este povo, então risca o meu nome do livro da vida. Então, Paizinho, eu te peço, salva o Brasil, perdoa esta nação. Mais de 200 milhões de pessoas estão precisando se converter, estão precisando se libertar da idolatria que campeia nesta nação. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor perdoou Israel naquele tempo, lá no deserto, que construiu um bezerro de ouro, assim também, papai, perdoa o Brasil. Que seja lançado por terra milhares de bezerros de ouro que foram construídos nesta nação e, infelizmente, o povo está adorando. Mas o Senhor é o Deus do Brasil. Salva esta nação do caos espiritual. Liberta o Brasil da idolatria, Pai. Liberta o Brasil da corrupção, libera o Brasil da feitiçaria, liberta o Brasil da mentira, libera o Brasil da imoralidade sexual, libera o Brasil da pedofilia, libera o Brasil de todo o mal. É o que eu te peço pela fé e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Onde eu falei libera, é liberta, liberta o Brasil. Assim seja, amém. Amigos, final de mais um vídeo. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Faça isto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele que é o Deus verdadeiro do Brasil, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!